tá? Então ele tá de alta ainda, foi de alta ainda com DRC, então ele ficou com uma disfunção renal crônica e a gente conseguiu dar alta para ele com a otimização das medicações. Ele foi de alta com IECA, foi de alta com a espironolactona, que não teria problema a gente entrar aqui no final com as clínicas de 45, né? Não, se o 30, potássio, teoricamente, é tranquilo. o potássio Abaixo é permitindo. polêmico. Boa. E chegaremos lá. E também com a glifosina, tá? E aí o paciente foi para o ambulatório. E aí começa o outro ponto-chave desse episódio, né? A gente percebe que no ambulatório, esse paciente, ao longo dos anos de acompanhamento, ele começa a piorar a função renal. Provavelmente pela hipertensão, diabetes mal controlados, e o clearance chega a 30. E o que eu devo fazer com essas medicações, Gabriel? Vamos começar pelo mais fácil, beta-bloqueador. Tem alguma contraindicação de utilizar ele com o clearance de 30 ou abaixo disso? Não, de forma alguma. O atenolol é o que tem mais ajuste para a função renal, então, teoricamente, abaixo de 30, se eu não me engano, você já tem que baixar pela metade. Se eu dou 25, é como se eu estivesse dando 50. Então, mais cuidado, principalmente com bradicardia. Mas, em teoria, zero contraindicação. O beta-bloqueador como uma classe tem mais chance de hipercalemia, né? É uma das causas de hipercalemia associada à medicação. Mas não é algo que a gente vai suspender só pelo risco, né? Se tem hipercalemia, eu vou ver se vale a pena a gente otimizar primeiro outras coisas, né? Antes de pensar em tirar. Apesar de não ter uma contraindicação muito formal, né? Está muito obscuro ainda em relação ao benefício na ICFR a curto, médio e longo prazo, porque os trabalhos que envolveram, né, os beta-bloqueadores, MERIT, enfim, todos os outros, tinham pacientes também com estágios de doença renal crônica até estágio 3, né? Então, acima de 30 são os trabalhos que respaldaram o uso com benefício na IC, portanto, abaixo de 30, por mais que não tenha contraindicações, fica interrogado aí uma zona cinzenta em relação aos benefícios. A gente acaba mantendo, né? Acho que ninguém suspende o beta-bloqueador nesse momento, sim, até pelo benefício esperado, extrapolando, sim, que ele possa ter, né? Perfeito. E só um detalhe, em dialítico, por exemplo, o antihipertensivo de escolha é beta-bloqueador. É um excelente antihipertensivo. É um excelente antihipertensivo no dialítico, parece que o sistema renina fica muito mais inativado, porque ele tende a ser hipervolêmico e tem uma hiperativação do sistema simpático. Além dessa questão fisiopatológica, tem estudos observacionais mostrando diferente mortalidade comparado com o inibidor do sistema renina. Uhum. Então, zero medo de usar, inclusive, no dialítico. Aquela caixa quadrada é até ruim de você orientar, né? O cara tá com, não, abaixo de 30, vamos excluir tudo, né? Então, o cara tá com 32, eu posso usar. 29, esquece, você tira tudo. Não, peraí. Que a gente individualiza essa história. A gente vê muito isso com essa próxima classe, que é a dos inibidores do sistema renina-angiotensina, né? É da prática comum de muitos cardiologistas. A clínica chegou a 29, tchau IECA, às vezes deixa espirono, tchau espirono. E aí, Gabriel, a gente tem que tirar mesmo essas classes? Não, então, sempre houve uma polêmica se com um paciente com DRC estágio 4, de 30 a 15, se teria algum benefício ou um risco maior do que o benefício de começar a IECA ou BRA nesse paciente, né? Começar. Isso. Porque eu não sei se ainda dá tempo, por exemplo, pensando no rim, de proteger em relação à progressão de doença renal crônica. Não sabia. Nesse momento, a gente já pode afirmar que é seguro eu manter, pelo menos, entre 30 e 15, se já usava, porque saiu o Stop ACI, que é um estudo randomizado com, se não me engano, mais de 400 pacientes, que mostrou que é seguro. Não dá diferença de desfecho também em relação a benefício, mas é seguro. Num contexto de IC, de fração de ejeção baixa, que eu sei que tem muito benefício, apesar de toda essa questão do critério de inclusão excluir muitas vezes esses pacientes, na dúvida, um paciente que está mantendo um potássio adequado, eu vou manter. Iniciar, ainda existe essa polêmica, mas hoje em dia o nosso guideline de nefro, né, do CADIGO de DRC, ele fala que não tem problema eu começar com um paciente com mais de 15 de taxa de filtração, pensando em DRC puramente. Começar, né? Perfeito. Começar. E a respeito de menor que 15, e o paciente já toma, eu devo suspender no contexto ambulatorial? Ou também não preciso com esse Stop ACI novo aí que saiu, né? 2 anos atrás, mais ou menos, né? O paciente que está em conservador, né? Que ainda não está em diálise ou em peritoneal, hemodiálise ou em peritoneal, é um paciente que a gente não tem evidência para dizer que é bom ou ruim eu manter esse paciente com IECA ou BRA com 10, por exemplo, de taxa de filtração. O que a gente tem receio é o potássio. Então, se ele está mantendo um potássio seguro, aí o seguro é que é a polêmica, porque a partir de 5 a gente já chama de hipercalemia, mas para ter uma repercussão cardíaca, acima de 6. O problema é que ele está 5,5 hoje, e amanhã?
E daqui a 3 dias? Sim. Quantas vezes por semana você mede o potássio? E o potássio varia muito, de acordo... Até no mesmo dia ele pode variar, de acordo com o ciclo circadiano, de acordo com a alimentação, insulina, né, que a gente produz quando a gente come. Então, esse é o problema. Então, é o típico paciente que eu vou ter que monitorizar mais de perto. E o que seria mais de perto? Quando a gente começa ou aumenta a medicação, é bem claro, não, depois de 2 a 4 semanas, a gente dosa tanto potássio quanto creatinina, principalmente pacientes que têm mais risco, pacientes que já têm uma taxa de filtração menor do que 45. Paciente diabético, né? Um paciente que eu vou monitorizar mais de perto. Um paciente com 10 taxa de filtração, em teoria, a gente na NEF tem que acompanhar todo mês. Que é um paciente que eu sei que ele tem muito mais riscos em geral para ter uma urgência dialítica. Se ele está ali com potássio, por exemplo, 5,5, 5,7, claro que no SUS isso é muito difícil de ser feito, mas se eu tenho condições, se eu puder fazer 2 vezes por mês, seria o ideal. E um paciente que já fez hipercalemia alguma vez na vida, ele tem muito mais chance, estatisticamente, de fazer de novo, né? Quer dizer que ele tem algum background que faz com que ele tenha mais tendência a ter hipercalemia, né? Seja um hipólipo hiporinêmico, né? Por ter diabetes, por tomar IECA, BRA, Spiro. Então, tem uma resposta certa, né? Se eu pudesse ter um potássio igual um livre, né? Da glicemia, que talvez no futuro, ó, fica aí a ideia, viu? Pro pessoal da indústria, que com certeza estão ouvindo a gente. Quem sabe, né? Pois é, já tem creatinina, point of care, ué, porque o potássio não deve ser tão difícil assim. Então, seria o ideal, mas não tem. Quanto mais frequente, melhor. Basicamente,